Bem-vindo a todos vocês que estão aí no Facebook e também no Instagram. Acompanhe agora o programa Seguindo a Cristo. Vamos começar daqui a alguns minutinhos. Daqui a um minuto, na verdade. Eu posso fazer os planos que forem. Se chegar no dia, eu tiver com dor, eu não vou conseguir. Darei qualquer coisa. É importante para nós que comecemos agora a ter todos os meios de comunicação de canais possíveis para que a Igreja do Senhor seja conhecida. Por favor, se quiser, caminhe nossos vídeos, né, para as pessoas que você conhece como uma oportunidade, as pessoas conhecerem a palavra do Senhor através da mídia. Deus abençoe todos vocês. Vamos começar. No ar, programa Seguindo a Cristo, uma produção da Igreja de Cristo na Capital. Acesse igrejadecristonacapital.com.br. Programa Seguindo a Cristo. A Escola da Bíblia, BF, também patrocina este projeto. Mais a vontade de Deus gratuitamente. Matrículas abertas para o curso básico de teologia inteiramente gratuito, assim como para novos cursos intermediários. Ligue 3328-9917 e inscreva-se 3328-9917 ou pelo site escoladabiblia.org.br. Curso básico de teologia, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Bom dia, irmãos queridos, que o Senhor... Bom dia, irmãos queridos, que o Senhor seja a redenção em sua vida. Hoje também tive probleminha aqui no microfone logo no comecinho, mas o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é bom, e com certeza Ele tem sido bom em sua vida. Você que está aqui assistindo pelo Facebook e também pelo Instagram, Deus abençoe vocês, irmãos, bem-vindos ao programa Seguindo a Cristo. E você, o ouvinte da rádio, Deus abençoe você que está aí no caminho, aí dirigindo o seu carro, indo para o trabalho, que Deus abençoe sua vida, que Deus dê um ótimo propósito para a sua vida nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão ouvindo e assistindo o programa Seguindo a Cristo. Porque, afinal de contas, o que nós fazemos? Nós seguimos a Cristo. Esse é o objetivo, continuar seguindo a Cristo, aos seus mandamentos, às suas ordens, e que o nosso Deus também, através dos nossos frutos, seja louvado e adorado para todo sempre. Deus abençoe também as famílias que fazem parte dessa contribuição na ajuda do programa que fazemos aqui na rádio, na Sara Nossa Terra. Que Deus abençoe a todos vocês que têm patrocinado, nossos irmãos fora do país também, tem até ajudado aqui com o programa do programa Seguindo a Cristo. Então, bem-vindo a todos. Primeira coisa que fazemos no dia, que devemos fazer no dia, é louvar e adorar a Deus, e é isso que vamos fazer agora. Convido você para o momento de leitura da palavra. A palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 3, versículo 30. João, capítulo 3, versículo 31, perdão. Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra, a terra, e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita seu testemunho. Aquele que aceita, confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nós sabemos aqui que a palavra de Deus, ela nos indica e nos mostra que enviou Jesus à nossa salvação. E nós, agora, vamos orar agradecendo a Deus por esse momento de graça que Deus nos concedeu. Vamos orar. Querido Senhor, maravilhoso Deus, obrigado pela palavra, Pai, que o Senhor nos concede, pelo alerta que o Senhor tem nos dado sobre a nossa vida. Sabemos que precisamos do Senhor em todos os momentos. Pedimos ao Senhor que reconduza e transforme, Pai, a nossa vida. Proteja, Pai, a nossa vida do mal, do inimigo,
que tenta nos enganar e dizer que não precisamos do Senhor. Sei, Pai, que existe uma vontade dentro dos nossos corações que tenta negar, Pai, a Tua presença, a Tua existência. Essa vontade, lá no ânimo, lá no íntimo do ser humano, é a mesma, Pai, que o inimigo tem colocado em nossos corações desde a era, do início das eras. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor, Pai, arranque, Pai, essa vontade, Pai, de nos afastar do Senhor. Que possamos nos unir ao Senhor definitivamente, como filhos amados, que o Senhor, Pai, protegeu e deu, Pai, a chance de sermos chamados. Senhor Jesus, por favor, proteja nosso dia, abençoe nossas famílias. Por favor, Pai, nos dê um coração capaz de perdoar o próximo, de perdoar os nossos cônjuges, se tivermos discussões. Que também, Pai, possamos aprender a perdoar os nossos pais, os nossos filhos. Possamos ter, Pai, paz em nossos lares. Senhor Jesus, também nos conduza aos nossos trabalhos, que possamos ter um dia maravilhoso e formidável, Pai, protegido pelo Senhor. Possamos sentir, Pai, que o Senhor está no controle e que não devemos ter medo de nada. Obrigado pelo que o Senhor nos concedeu, pela respiração, pelo ar, pela chuva e pela toda a proteção que o Senhor tem nos concedido nessa manhã. Por favor, Senhor, que o Senhor seja louvado e adorado através das nossas vidas. Te amamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que você tenha um ótimo dia. Daqui a pouco vamos voltar, vamos ouvir uma música e vamos voltar com o programa Seguindo a Cristo. Vamos voltar falando sobre aquele assunto, ser discípulo de Cristo. Amém. Muito bem, amigos aí do Facebook. Nós fizemos agora há pouco, e do Instagram, fizemos agora há pouco nossa oração de louvor a Deus. É a primeira coisa que devemos fazer todos os dias, louvar e adorar ao nosso Deus. Queria dar boas-vindas aí a Daiane Rodrigues, o seu Joaquim, a Eliana, que estão aí. Que Deus abençoe vocês todos. Fiquem conosco. Nós vamos voltar ao assunto sobre ser discípulo de Jesus. E especificamente quero falar sobre a questão, por que nós devemos ser discípulo de Jesus, né? Qual é uma das razões que devemos ser discípulo de Jesus Cristo? Fique conosco, daqui a pouco voltamos. Chega Bom dia a todos vocês, irmãos, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Vamos ouvir mais um pouquinho da música e vamos voltar. Perdão. Vamos chamar o pessoal da Bíblia? Por favor. Ouça a voz de chamar, piedade é salvação, Cristo vem. Sou liberto do pecado, com seu sangue me lavou, foi na cruz lá no Calvário. Um cordeiro sem vergonha, liberto do pecado, o seu sangue me lavou, foi no
imagem. Você está ouvindo o programa Seguindo a Cristo. A Escola da Bíblia BF também patrocina este programa. Você pode conhecer mais da vontade de Deus gratuitamente. Matrículas abertas para o curso básico de teologia inteiramente gratuito, assim como para novos cursos intermediários. Ligue 3328-9917 e inscreva-se 3328-9917 ou pelo site escoladabiblia.org.br. Curso básico de teologia, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Bom dia, irmãos, todos vocês aí do programa Seguindo a Cristo, bem-vindos novamente. Queremos aqui voltar sobre o assunto que temos falado. Nós temos falado sobre ser discípulo e ser cristão. Há um desafio, claro, em ser discípulo de Jesus. Cristão tem sido hoje a nomenclatura que nós temos usado para dizer que somos de Cristo. Mas, na verdade, Jesus está nos chamando para um compromisso de morte. Que tipo de compromisso de morte? É um compromisso de entrega total para você matar os seus pecados, né? Jesus morre em seu lugar e ele chama você para você carregar a sua cruz. E carregar a cruz significa você dar os seus pecados nos pés de Jesus, ou seja, você deixar o seu egoísmo, deixar tudo para trás por nome de Jesus Cristo. Isso significa que nós vamos ter que deixar algumas coisas que nós gostamos muito de fazer, e muitas vezes isso significa um certo sacrifício pessoal que temos que fazer para poder sermos discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus também é aprender de Jesus, é aprender a ser como Jesus, que é uma coisa maravilhosa. Se você aprender a ser como Jesus, você terá a oportunidade de ter um excelente caráter, um caráter de amor, que cuida do próximo, que está sempre procurando amar ao próximo e, principalmente, ter os atributos de Deus, atributos vindos do Pai ao Filho e entregues também a nós. A partir do momento em que você tem a oportunidade de receber de Deus os atributos de Jesus Cristo, a sua vida também, ela vai ser transformada e mudada. Por isso estamos aqui hoje, tentando mostrar a vocês, ensinar a todos os ouvintes e a quem está nos assistindo, a principal primórdio, a primazia da nossa vida. A primazia da nossa vida é sermos cristãos e discípulos de Jesus Cristo. Bem-vindos todos vocês. Então, nessas semanas temos falado sobre ser discípulo e agora, nessa semana, quero dar uma ênfase bastante profunda sobre as razões na qual nos levam a ser discípulos. Por que queremos ser discípulos de Jesus? Por que é tão importante ser discípulo de Jesus? Jesus, ele veio ao mundo com a missão de nos salvar. Ele foi, na verdade, o primeiro evangelista da sua própria missão, né? Ele veio aqui nos alertar e abrir os nossos olhos de uma mentira que está sendo dita no mundo, que é uma mentira que vem desde o princípio da humanidade, dizendo que não precisamos de Deus, que devemos ser autossuficientes. Não foi essa mentira que a serpente disse diretamente a Adão e Eva? Diz assim, olha, Deus está preocupado que você vai ser igual a ele, né? E a serpente, mentindo à mulher e ao homem, o homem sentiu esse prazer, essa vontade de ser igual a Deus, ou ser totalmente independente de Deus, e acabou comendo da fruta da árvore do jardim. Então, Jesus, ele está nos alertando que isso é uma mentira. Você não consegue ser independente de Deus. Você precisa de Deus para viver, porque Deus é a fonte viva de água, de vida
para a sua existência. Se você não tiver Deus na sua vida, se você tiver Deus afastado de você, provavelmente você está mais próximo da morte. E é por isso que nós morremos hoje, porque não temos Deus perto de nós. Deus está distante. Quanto mais Deus distante de nós, mais morte. E quanto mais Deus próximo de nós, mais vida. Isso tudo, queridos, é porque nós fomos criados com uma razão de existência. Existe um propósito da nossa existência aqui na Terra. Se você olhar em todas as coisas no mundo, existem propósitos no mundo para cada coisa que você tem. Se você está me observando agora pelas câmeras, você sabe que a câmera tem um propósito aqui de transmitir esse programa ao vivo. Se você está me ouvindo pelo microfone aí na rádio, você sabe que o microfone tem um propósito específico, foi criado para esse propósito. E nós fomos criados com propósito. Nada que Deus fez do mundo não foi feito sem propósito. Todos nós temos um propósito de algo, inclusive a nossa própria existência. E qual é o propósito da existência do ser humano? Muito simples. Nós somos criados para adorar a Deus. Esse é o nosso propósito. Sermos adoradores de Deus. Se você não adora a Deus, você corrompe ou perde o seu propósito de existência. Então, Deus nos chamou para termos um propósito. E o propósito é ser adoradores dele. Agora, que tipo de adoradores Deus está nos chamando? Eu costumo dizer que existem 2 R's aí para sermos adoradores de Deus. O primeiro R para ser adorador de Deus é um adorador que reconhece que Deus é Deus e você não é Deus. Por isso que a primeira grande lei do mandamento é aquela que diz: não haja outro Deus além de mim. É isso que Deus está dizendo para você. Deus está deixando bem claro, delimitando um espaço, dizendo para você: você não é Deus, eu sou Deus. Você tem que me reconhecer como Deus. Muito difícil para nós, que temos o livre-arbítrio de escolher se queremos esse Deus ou não. E é complicado, porque muitas vezes nós escolhemos as nossas próprias vontades. E isso foi o próprio Deus que nos deu. Nos deu a liberdade de escolher em nossa própria vontade se queremos Ele como nosso Deus ou não. Esse é o livre-arbítrio. Estamos livres para dizer se queremos Deus ou não como nosso Deus. E isso simboliza o amor dele, que é o segundo R. Qual é? Deus quer ter um relacionamento genuíno conosco. Ele está deixando você livre para que você possa escolhê-lo como o seu Deus através de um relacionamento de amor. Que tipo de relacionamento Deus quer ter conosco? Um relacionamento de pai e filho. Assim como você tem esse relacionamento com seu filho ou com seu pai em casa, significa que o seu pai ou seu filho, eles vão se relacionar e vão construir juntos um momento de amor, um período de amor mútuo, no qual um dá, o outro recebe, mas no fim, o amor, ele é feito por livre e espontânea vontade. Então Deus quer que nós o amemos como o nosso pai, e ele já nos ama como o filho dele. Então precisamos ter essa consciência. Somos filhos de Deus e Deus é o nosso Deus. A partir do momento em que corrompemos esse propósito de adoração a Deus, ou seja, você não reconhece que ele é seu Deus e você não quer como seu pai, você está corrompendo o propósito divino. Eu quero abrir um texto em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6, uma parábola bem curta, para você entender esse significado claramente. Vamos lá. Diz assim: então contou uma parábola. Um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. História bem simples.
conta a história de um homem que tem uma figueira. E o mais interessante, se você sabe o que é uma figueira, figueira é o que produz figo, não é? E essa figueira não dava figo. O mais interessante também é que ela estava plantada em uma videira, numa vinha, né? Numa região onde havia uvas. Ou seja, a figueira estava no meio de uvas, não é? Ou seja, havia um propósito específico para aquela figueira estar no meio de uvas. E é assim que funciona o reino de Deus. Deus está lá na sua infinitude, dentro do seu reino, e ele resolve plantar na videira, no seu reino, né, os figos, as figueiras, que somos nós. E nós temos por propósito, né, frutificar figos. Só que muitas pessoas, às vezes, leem esse texto e entendem que, geralmente, Jesus está falando do fruto, de você poder trabalhar e você dar fruto para produzir alguma coisa para o Senhor, para a obra do Senhor. De certa forma é. Mas o que ele está dizendo aqui não é sobre o fruto, o tipo de fruto que você está dando, mas se você é capaz de frutificar, ok? Então, ou seja, essa figueira aqui não tinha capacidade de frutificar. Ela foi criada com propósito, ou plantada com propósito, de dar frutos. E ela não tinha mais essa capacidade. O que a gente faz com alguma coisa que não dá, né, frutos? Nós cortamos e jogamos fora. Hoje, aqui em Brasília, está sendo discutido na maioria dos jornais o fechamento do lixão, né? Foi fechado o lixão recentemente e transportado para outro lugar. Isso significa o quê? Que os seres humanos, eles, quando tem alguma coisa e perdem propósito daquilo, eles jogam fora, não é? O que a gente faz com coisa que a gente joga fora? A gente joga no lixo. Ou, desculpa, coisa que não presta mais. A gente joga no lixo, não é? Então é isso que a gente faz. Deus, ele viu que havia uma figueira que não frutificava. É óbvio, é lógico. O que essa figueira está fazendo aqui, inutilizando a minha terra? Eu vou recortar, vou cortar e vou jogar fora. Vou queimá-la, né? Mas aí acontece o quê? Vem um interventor. Alguém aparece aqui, que é o servo, que nesse caso, vocês sabem do quem eu estou falando de Jesus Cristo. Ele vem e intervém por nós. E diz, pera, pai, deixa eu resolver essa parada, né? Deixa que eu vou cuidar deles, eu vou adubá-los e vou fazer com que essa figueira volte a dar fruto. Olha, é muito difícil você ter uma árvore morta que não tem capacidade de dar fruto, voltar a dar fruto novamente. E é por isso que nós seguimos a Jesus Cristo, porque ele foi o único capaz de frutificar em nossas vidas, dar em nossas vidas o milagre de frutificarmos novamente. Não éramos capazes por si mesmo. E foi pela intervenção de Jesus, foi pelo cuidado de Jesus que nós voltamos a frutificar. Mas para isso, precisamos aceitar o que ele diz. Se você abrir a Bíblia comigo em João capítulo 8, versículo 37, ele vai dizer assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam aos que crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, quando Jesus foi aos céus, ele nos deu a chance de recebermos em nós o Espírito Santo de Deus e nos dá, assim, mais uma chance de frutificar. E ele fez isso através da sua morte, através do seu sacrifício. Jesus derramou em nossas raízes o seu próprio sangue para que pudéssemos ter vida novamente em nós mesmos. E isso é um sacrifício feito pelo próprio Deus e pelo próprio Jesus, para que pudéssemos ter a oportunidade de frutificar e dar fruto novamente. Se você é cristão e discípulo de Jesus, significa que você tem agora a força, a força vital novamente dentro de si, pelo poder do Espírito Santo. E é vindouro do poder de Jesus, dado por Jesus. E por isso nós somos capazes de ter vida em nós mesmos novamente.
Muito bem. Aqui, essa intervenção de Jesus Cristo é muito importante para nossas vidas, mas devemos levar em consideração que temos que aceitar esse sacrifício do Pai, de Jesus Cristo, para que possamos voltar a ter vida novamente. Então, volto à pergunta que eu fiz do início. Por que é tão importante ser discípulo de Jesus? Simplesmente porque você é um tipo de zumbi, tá certo? Você é um vivo morto, né? É um morto vivo, tá certo? Você está andando por aí achando que está vivo, quando na verdade você está morto. Jesus, ele veio ao mundo dizer, você está morto. Você precisa do meu sangue, da minha salvação. E ele prega o evangelho através de nós, através dos homens, para que todos ouçam e abram os olhos. Você precisa novamente frutificar, porque você não tem mais essa capacidade de frutificar por si mesmo. Você precisa do poder de Deus para que você possa ter capacidade de frutificar novamente. Para isso, você precisa me aceitar como o Filho de Deus, o seu Salvador, e assim, você recebendo o meu sangue, você volta a ter a oportunidade de frutificar novamente. Essa mensagem, ela pode ser levada a você hoje e você dizer, olha, não aceito. Eu vou dizer para você o que vai acontecer, é o que diz no final do versículo. Muito bem, Senhor, se um ano que vem ela não der fruto, corte-a. É isso que vai acontecer contigo, se você não aceitar o sangue de Jesus. Muito bem, é isso que estamos fazendo. Nós, como discípulos de Jesus, convocamos você a ser discípulo de Jesus e aceitar o sangue de Jesus para a sua salvação. Não é aceitar para o seu próprio egoísmo, mas aceitar para a sua salvação, para que você possa levar a mensagem de Deus. Gostaria de encerrar agora neste momento, lembrando principalmente da Escola da Bíblia. Você sabe que agora em março nós temos as turmas da Escola da Bíblia. Ligue para nós, 3328-9917, 3328-9917, e se a secretária não estiver lá, deixe o seu telefone para que possa ser retornar para você no período da tarde a ligação. Deus te abençoe e que vocês tenham uma excelente manhã. Lembre-se, você precisa de Jesus para ter vida novamente. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Aqui, eu não sei, acho que é Iriele. Iriele. Deus abençoe Iriele, que ficou aí no Instagram. E também os irmãos no Facebook, que estão conosco aqui. O Marco, Menaldo, Washington, a Mônica, a Eliana, a Daiane e seu Joaquim. Deus abençoe, que hoje tenha uma excelente manhã. Lembremos que precisamos de Jesus como nosso Salvador, para que possamos ter vida em nós mesmos. Sem Ele, irmãos, somos incapazes de ter vida. Precisamos de Jesus. Se você lembrar tudo disso na sua vida, mesmo você sendo cristão, você vai ter o ânimo e a força para continuar, porque você sabe que foi o nosso Senhor que deu a vida para nós. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o seu dia e que você se sinta abençoado e restaurado pelo poder de Deus. Obrigado por ter participado. Fique com Deus. Lembrando, amanhã, você que está no Instagram e você que está aí no Facebook, lembre, amanhã nós vamos ter o nosso irmão aqui conosco, nossa semana de visita, né? Nós vamos ter aqui o Adriano com a gente amanhã e na quinta-feira o seu Joaquim, tá bom? Participe, espero vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.